Muito bem. Olha só, na introdução, Kardec, ele colocou alguns aspectos, né? Colocando como objetivo dessa obra que vai ser o objeto do nosso estudo dessa noite, pelo tempo que nós temos, colocar alguma coisa das análises e como Kardec preparou e fez essa obra, como ele organizou, como ele metodicamente conseguiu montar o Evangelho segundo o Espiritismo. Também tem na introdução alguns outros aspectos que serão tratados por outras pessoas, que serão também os expositores em outras semanas, como a autoridade da doutrina espírita, o controle mensal do ensino dos espíritos e também as notícias históricas, falando também sobre Sócrates e Platão, que foram os precursores do cristianismo, né? Os precursores, inclusive, do espiritismo. Muito bem. As matérias que estão contidas nos evangelhos foram divididas em 5 partes por Allan Kardec. Nós vamos falar um pouquinho como é que ele fez isso, né? Nós temos uma delas que são os atos comuns da vida do Cristo. Nós vemos as passagens aí daquela mulher que foi levada à praça pública, por exemplo, em que Jesus proferiu a célebre frase: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Os ensinos de Jesus nas sinagogas, nas praças públicas, os conselhos, os sermões que ele fazia, isso eram os atos comuns da vida dele. Então, nos evangelhos estão contidos os atos comuns deles, estão narrados. Mateus, por exemplo, costumava anotar, era o que mais anotava os ensinos de Jesus, não é? Então, no Evangelho de Mateus, a própria Vulgata Latina, os evangelhos canônicos, né, considerados canônicos pela Igreja Católica, eles foram muito valorizados. Lucas, por exemplo, ele, a pedido de Paulo, foi até Maria, ouviu os relatos de Maria. Então, cada um dos seus discípulos, inclusive Lucas, que não foi apóstolo, mas conversou com Maria e alguns dos apóstolos, e pegou narrativas, né, da vida de Jesus, porque ele não conviveu ao tempo de Jesus. E trouxe para Paulo, né, que bebia o Evangelho com tamanha força, e nós vimos a tarefa imensa que Paulo fez na divulgação do cristianismo. Então, Lucas foi um homem de muito valor, de muita ajuda e de muito auxílio ao lado de Paulo. Foi um companheiro até o último dia de vida de Paulo, quando ele foi executado em Roma. E Lucas estava, inclusive, presente, acompanhando esse momento tão triste da história do cristianismo. Temos também a segunda, que são os milagres, não é? Os chamados milagres, né? Eram as curas de Jesus. Nós encontramos várias passagens no Evangelho, inclusive estudando, né, sobre a fé, sobre os milagres, sobre as curas de Jesus. Foram passados aqui, inclusive, os nossos estudos dos meses anteriores, comentando alguns deles. Então, estão narrados também nos Evangelhos, como sendo os milagres. Temos as predições, profecias, se assim o preferirem, também estão narrados ali no Evangelho. Estamos nos referindo aqui, obviamente, ao Novo Testamento. Temos os dogmas, são as narrativas que deram origem aos dogmas da igreja, né? Céu, inferno. Isso trouxe muito atraso, eu diria, para as mentes das criaturas, colocando o medo do inferno, nas chamas ardentes, os sofrimentos eternos, como se não fosse um Pai bondoso e amoroso que nos perdoa a todo momento. E também falando sobre o céu, e aqueles que cumpriam para o céu, cumpriam as divinas, os outros que não cumpriam ou cometiam alguma falta, eram delegados ao inferno. Isso não é, obviamente, o pensamento de Deus como um Pai amoroso e justo. E, por fim, o ensino moral. O ensino moral é esse que Kardec trabalhou. Por que Kardec trabalhou o ensino moral contido nos evangelhos? Porque ele se conservou inatacável. As 4 anteriores primeiras matérias têm sido objeto de controvérsias até hoje. Há discussões. As próprias religiões que deram origem a uma série delas
acabaram se atacando uma com as outras, porque criaram, obviamente, aquilo que nós mostramos anteriormente, que são os dogmas da igreja. Agora, o ensino moral, ele é concorde com todos, é um código divino. Olha, código divino significa código universal, código do universo, dos mundos que habitam. Quer dizer, é um ensino moral através do amor ao próximo que Jesus nos ensinou. E todas as religiões e todas as pessoas são concordes com o ensino moral de Jesus. Diante dele, então, a incredulidade se curva, porque nós sabemos disso, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus deu os exemplos, ele mostrou o caminho, mostrou o porquê, mostrou o valor do perdão, o valor do amor sincero, de acolher as criaturas. Então, todos eles, diante de tudo isso, a incredulidade não tem como deixar de se curvar aos seus ensinos. É terreno, então, onde todos os cultos podem reunir-se, sem dar nenhuma controvérsia, porque todos concordam que os seus ensinos morais é um código divino. É um estandarte também sobre o qual todos podem colocar-se, quaisquer que sejam as suas crenças. Ele não se choca com nenhuma delas. O amor ao próximo, ele é universal. Então não vai se chocar com nenhuma religião. Aqui pregar o contrário disso não é uma religião que conduz o homem ao bem. Jamais constituiu matéria de disputas religiosas. Nós sabemos disso. Se ele se trata do amor ao próximo, ele não vai constituir nenhuma disputa religiosa. Mas por que então que ele não é tão praticado? É muito mais fácil, mais cômodo a pessoa, muitas vezes, entrar num conhecimento, do estudo, do conhecimento, sem penetrar na substância fundamental dos ensinos morais, porque exige de cada um a reforma de si mesmo. E a reforma de si mesmo, ela dá trabalho, ela exige esforço pessoal, ela exige mudanças de hábitos. Então, é muito mais fácil seguir, muitas vezes, a letra do que se predispor a uma reforma profunda para práticas sinceras das práticas ensinadas por Jesus, por seus ensinos. Constitui uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. Olha só, são os deveres para conosco, primeiramente para com Deus, depois para com o próximo, para conosco mesmo, para com a família e para com a sociedade. Estão aí todos os regulamentos e as regras bem claras da lei moral, que estão ali contidas no Livro dos Espíritos, na terceira parte, tratando sobre como nos procedemos, como nós cumprimos essas leis para a nossa própria felicidade. E isso aí nós podemos vivenciar, como diz, na vida privada e na vida pública, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, no relacionamento com os amigos, com os vizinhos, com a sociedade em si. Tudo é uma regra de proceder. Ama teu próximo como a ti mesmo. Não façais aos outros que não gostaria que vos fizessem. São ensinamentos que nos parecem tão simples, mas por que são tão difíceis de serem praticados? Pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, que ainda, cegos ainda por essa venda da matéria, não conseguimos enxergar um pouco além da profundidade que traz esses sentimentos quando nós os exercemos perante o nosso próximo. A parte moral, então, contém o princípio básico de todas as relações sociais. As relações sociais, elas são extremamente importantes. Está lá, né? Lei de sociedade, lá no Livro dos Espíritos. Isso consta claramente como é que nós devemos nos comportar junto à sociedade. São essas relações que temos para com o próximo que efetivamente nos trazem um crescimento e um relacionamento saudável, respeitando o nosso irmão, respeitando a nossa irmã, no mesmo nível de crescimento espiritual de que cada um permanece no seu conhecimento, no seu trato pessoal, no seu trato com o próximo. Isso significa respeito e amor ao próximo. A parte moral, portanto, diz Kardec,
é um roteiro infalível para a felicidade. É por isso que ele, obviamente, trabalhou claramente a parte moral, que é o que nos interessa, que é o que nos importa. É a prática realmente do Evangelho, é o que vai nos conduzir para a felicidade. E mais à frente, Kardec tratou em vários capítulos, capítulo 15, falando sobre a caridade, né, os ensinos de Jesus. Fora da caridade não há salvação, fora de amor uns pelos outros, nós não seremos felizes. Toda vez que nós causamos o mal a alguém, a nossa consciência, o martelinho bate forte lá na nossa consciência, porque ali estão contidas as leis divinas, as leis de Deus. Ele colocou um juiz dentro de cada um de nós, que é o nosso próprio martelinho. Somos nós mesmos que nos acusamos naquilo que, quando nós sabemos, nós saímos fora das leis divinas. E quando nós as obedecemos, a nossa vida se torna, então, mais leve, mais tranquila. É claro que na Terra, todos nós sabemos, não existe a felicidade perfeita. Nós estamos num planeta que ainda necessitamos de provas, passamos por dores, por sofrimentos, mas que nós possamos exercitar na dor e no sofrimento a resignação, a coragem, para que nós possamos suportá-la e crescermos espiritualmente, para merecermos mundos melhores. É assim que nós evoluímos na casa do Pai, como Jesus disse, há muitas moradas, e com certeza há uma morada para aqueles que a conquistam através do amor, através da obediência às leis divinas e através, obviamente, da caridade para com o próximo, que é o único caminho. Nós só chegaremos a Deus através do nosso próximo. Essa é a lei divina, através do amor. Fora disso, é apenas nós queremos fugir da nossa própria realidade. Então, o objeto do Evangelho, segundo o Espiritismo, é o ensino moral do Cristo. É esse o objetivo que Kardec buscou. O Evangelho foi publicado em 15 de abril de 1864, né? E Kardec se baseou, nós vamos um pouquinho à frente, na Bíblia, que chamava na Bíblia de Porto Royal, que era de Sacy, ou Sacy, né, em francês. E aí, todos proclamam, então, a sublimidade e a necessidade de aplicarmos a nós mesmos essa moral. Só assim nós viveremos felizes, né? Nada de violência, amaremos sempre o nosso próximo, seremos fraternos. É isso que nós esperamos de um mundo de regeneração. Estamos na porta dele. Nós estamos na primavera desse mundo. Passaremos por algumas dificuldades? Sim, claro que sim. É natural. Somos nós mesmos que temos que construir esse mundo, porque fomos nós mesmos que construímos o mundo que hoje estamos. Então, é nossa obrigação desconstruir o que foi mal construído e construirmos um mundo novo. E isso só se dá, meus irmãos, não tem outra saída, pela lei da reencarnação, pelo progresso dos espíritos, pelo nosso progresso, que vamos melhorando e retornando, reparando aquilo que fizemos de errado e fazendo com que a Terra também progrida na mesma proporção. E nós já sabemos que espíritos de alta envergadura, nobres, reencarnarão entre nós para nos auxiliarem, para que haja um progresso maior na parte moral do planeta. Muitos pronunciam, então, os conhecimentos, às vezes, por fé, mas não raciocinam tanto, não penetram profundamente no conhecimento, não conhecem a fundo os estudos que o Espiritismo nos trouxe, através das obras de Kardec, esse espírito grandioso, esse nobre trabalho grandioso que ele fez, nos trouxe, então, esclarecimentos que os espíritos nos trouxeram, presididos pelo próprio Cristo, para o nosso conhecimento mais profundo, e saímos daquela matrix, né, de ficarmos rodando apenas na superfície, achando que bastariam algumas genuflexões, sem sacrifícios pessoais, sem reformas íntimas, que nós conquistaremos o céu. São os que compreendem e sabem deduzir as consequências. Menos ainda são os que compreendem. Muitos apenas leem por ler, mas não compreendem. E Kardec percebeu que precisava realmente fazer alguma coisa e que pudesse colocar ao alcance de todos. Esse era o objetivo maior.
numa linguagem simples, uma linguagem primitiva, como era usada no tempo do cristianismo primitivo, com simplicidade. E ele fez isso. Nós vamos mostrar como é que ele fez essa parte. Então, onde é que está a dificuldade de compreensão dos ensinos? Está exatamente na forma alegórica da linguagem. Quem pega a Bíblia, por exemplo, para ler, ela tem vários assuntos ali tratados e elas se mesclam com um monte de narrativas. E muitas delas de forma alegórica, que as pessoas não conseguem fazer, então, a ligação e se confundem. E muitas vezes são conduzidas, né, por aqueles líderes religiosos que fazem as suas próprias interpretações e às vezes causam até confusão na cabeça de algumas pessoas. Muitos pontos dos evangelhos da Bíblia são ininteligíveis e até irracionais por falta da compreensão do verdadeiro sentido. Foi isso que os Espíritos, né, auxiliaram a Kardec para que trouxesse essa compreensão e o verdadeiro sentido. Não basta saber o que Jesus disse, é necessário saber o porquê ele disse, o que tem por trás de todos os seus ensinos. E aí ficou claro no ensinamento dado pelos Espíritos, nos estudos de Kardec, inspirado pelos Espíritos superiores, para fazer com que nós pudéssemos compreender esse verdadeiro sentido. E com isso nos libertarmos e sermos mais felizes com a prática da moral de Jesus. A maioria lê sem entender, sem proveito, assim como faz algumas preces também, sem se ligar na ideia, fazem apenas palavras, soltam palavras, sem que as palavras as toquem no fundo nas ideias que aquelas palavras deveriam causar em quem as ouve ou quem as pronuncia, né? Passam-lhe despercebidos os preceitos morais. Quer dizer, praticamente passou por aquilo, mas não percebeu a profundidade daquilo na sua vida, na mudança dos seus hábitos. Nós temos aí dois pais da igreja, e nós vamos buscar lá na Gênesis. Kardec diz o seguinte, que a Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão, desenvolvida pela ciência, não poderia hoje aceitar, e outros que parecem estranhos e derivam de costumes que já não são os nossos. Mas, a par disso, haveria parcialidade em se não reconhecer que ela encerra grandes e belas coisas. A alegoria ocupa ali considerável espaço, ocultando sob o seu véu sublimes verdades que se patenteiam desde que se desça ao âmago do pensamento, pois logo desaparece o absurdo. Agora, veja bem, para extrair isso aí, as sublimes verdades, que nós não tenhamos uma chave para isso, se torna muito difícil. Por isso que se perde para muitas pessoas o sentido do ensinamento. Então, para facilitar a compreensão, o que Kardec fez? Ele reuniu nesta obra os artigos que podem compor um código de moral universal, sem distinção de culto, que são os ensinos morais. A metodologia que ele utilizou, ele grupou e classificou metodicamente as máximas de Jesus. Acrescentou os seus comentários e as instruções dos espíritos que ele recebeu de vários centros espíritas de vários países. Ele selecionou aqueles que se direcionavam, claro, tinham muitas mensagens, mas aquelas que tocavam mais diretamente ao assunto tratado. Ele não colocou o nome dos médiuns, mesmo porque isso não seria importante na obra, porque os médiuns, nós sabemos, são ferramentas úteis, mas o trabalho são dos espíritos superiores. Então, ele acrescentou as instruções que explicavam aquelas passagens, dando a entender com mais clareza os ensinos que estão contidos no Evangelho do Novo Testamento. Desdobrou as consequências com a aplicação dos ensinos a todas as condições de vida. Olha só, nós podemos aplicá-la, como eu disse, a todas as condições de vida. Ele buscou, então, Kardec respeitou escrupulosamente a tradução de Seixas, assim como a divisão em versículos. Ele grupou e classificou metodicamente as máximas, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras, tanto quanto possível. Ele disse, eu procurei fazer isso tanto quanto possível. Ele foi minerando ali, retirou
agrupou metodicamente, classificou, e depois ele fez uma explicação com o conhecimento inspirado pelos Espíritos e colocou ainda, acrescentou as explicações dadas, ou melhor, as instruções dadas pelos Espíritos superiores. Aí está a Bíblia que ele se baseou, de 6, essa é uma edição chamada também da Bíblia de Porto Royal, como eu disse para vocês, e Kardec se baseou nela praticamente, né? Essa daí começou essa Bíblia pelo Antônio, que foi o irmão do Luís. Depois o Antônio veio a falecer e o Luís deu continuidade dessa obra. E ele era um sacerdote, um padre, foi um teólogo jansenista e humanista francês, mais conhecido, então, pela tradução da Bíblia. Ele, inclusive, os jesuítas da época reclamaram, houve uma série de considerações contrárias, porque viram na Bíblia que ele havia colocado ali um certo... a leitura, a forma de escrever, como se fosse, assim, algumas notas de protestantismo. E Kardec se baseou exatamente nos ensinos de Sassi, para tirou daí, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, agrupando as suas marcas, classificando e fazendo, como nós falamos, as explicações necessárias. Agora, olha, sem a chave da compreensão que a doutrina espírita nos dá, nós não conseguimos compreender várias passagens. E a chave está aí, olha, Kardec foi bem claro, está nos ensinos dos Espíritos, está no Espiritismo, que vem nos esclarecer de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, a lei da reencarnação, a imortalidade, causas e efeitos. Todo o Livro dos Espíritos é uma obra magnífica. O Evangelho foi a segunda obra publicada, que foi em 1864. Kardec veio complementar com esses ensinos. E a chave para compreendermos tudo isso, meus irmãos, está conosco no Espiritismo. Com ele, nós abrimos a porta do conhecimento para a nossa própria felicidade e de retorno para o nosso Pai. Faculte entendimento do verdadeiro sentido, então, da moral evangélica que estão contidos nos ensinos de Jesus. Com essa chave, você penetra claramente naquilo que, minerando, você não consegue penetrar, como eles já disseram. Muitas pessoas não conseguem, mas com o Espiritismo você tem a chave para abrir essa porta. O Evangelho, então, é para uso de todos. Dele podendo todos tirar os meios de adequar com a moral de Jesus o seu proceder. É o que nós temos que fazer, lutarmos contra os nossos vícios, imperfeições, batalharmos internamente, nos conhecermos a nós mesmos e fazermos uma autoanálise. E com isso, depois procurarmos corrigir, como fazia Santo Agostinho toda noite, né? Fazendo a revisão dos seus atos, para dizer, no dia seguinte, serei melhor do que fui na véspera. Aos espíritas, oferece aplicações de modo ainda especial. Então, meus irmãos, chegando assim praticamente ao final das nossas curtas reflexões a respeito do objetivo dessa obra, tinha muito mais que poderíamos falar, que Kardec explica aqui, mas são as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Chegou a época, como disse o Gilson, leu lá no prefácio, a Eli leu aquela mensagem do Espírito de Verdade. Agradecemos por ter chegado para nós essa bênção de Deus que autorizou a Jesus para trazer para nós esses conhecimentos, para nos libertarmos dos sofrimentos e conquistarmos a nossa própria felicidade. E concluindo, eu selecionei essa parte aqui, olha. Se me amais, disse Jesus, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecer-o-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que tenho vos dito, ou que vos tenho dito.
E está aí o Consolador prometido por Jesus, né? Nós temos a doutrina espírita que consola, que nos dá esperança, que enxuga as lágrimas, que nos ensina o caminho de retorno a Deus, nosso Pai, a nossa reconciliação com Deus, nos ensina, nos dá o caminho, nos dá a chave do conhecimento do que entender nas palavras de que Jesus deixou para cada um de nós. Meus irmãos, nosso tempo já está terminado e nós deixamos essas reflexões para vocês com muita luz, desejando a todos vocês, a todos os seus lares, e que Deus nos abençoe na luta futura e para o que vier pela frente. E com certeza o nosso planeta se transformará num mundo de paz, de luz, de amor e de fraternidade entre todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus, meus irmãos.